A figura abaixo mostra as linhas de força de um campo elétrico uniforme, duas superfícies equipotenciais desse campo, perpendicular à linha de campo, né? E 4 pontos A, B, C e D dessa região. Considere o trabalho W realizado para levar uma partícula carregada positivamente do ponto A até o ponto B, percorrendo as trajetórias ADB, AB, ACB, relação entre os trabalhos realizados ao longo desse... Beleza, galera, o que é importante? Vamos lá. Desenhar aqui, mas essa aqui é até simples, nem preciso fazer conta, não. Você tem que lembrar de um negócio que a gente já falou, que o campo elétrico é conservativo. A força elétrica é conservativa. Então, ó. Isso aqui é uma equipotencial, por quê? É perpendicular às linhas de campo, né? Aí chamamos aqui de V2, né? Então, essa equipotencial está no potencial V2. E tem uma outra equipotencial aqui, ó. Que está no potencial o quê? V1. Não é isso? Então tá aí. Tem os pontos A, D, tal. O importante mesmo, galera, é o seguinte. Eu vou ir do ponto A, eu não vou nem escrever ali todos, não. E vou pro ponto B. Aí ele dá um tanto de trabalho, né? Ele fala, eu vou do A pro B, por esse caminho, depois por esse caminho, né? Depois qual que é o outro? A B, eu vou direto pela reta B, eu vou assim, ó, de uma vez, beleza? Então tá. Primeira coisa, o que a gente conversou já na aula anterior, onde a gente corrigiu os exercícios de potencial, o que eu falei para vocês? A força elétrica, né, o campo elétrico, né, é um campo, né, a força elétrica é uma força conservativa. O que isso significa, pessoal? Significa que o trabalho necessário para eu levar a carga de um ponto até o outro, o trabalho que a força elétrica faz, não depende do caminho. A gente foi isso na aula passada, aquele negócio de função de estado, função de caminho, né? Eu lembrei até um pouquinho da termodinâmica, que vocês estudam até na física, mas na química também. É um negócio que a gente chama de função de estado. O que significa função de estado? Tipo assim, energia interna, entropia. São funções cuja variação depende só do ponto inicial e final. Não depende do caminho. Qualquer caminho que eu fizer, depende só do ponto inicial e final. Beleza? Então, você tem lá as grandezas funções de estado, grandezas funções de caminho, na química tem isso, né? Aqui é tipo isso. O campo elétrico, pessoal, se eu pegar, tá? Eu vou levar a força elétrica aí, ó. Então, tem uma carguinha que vai fazer um caminho muito doido aqui de A até B. Pode ser esse caminho. Beleza? Vou chamar esse aqui de caminho 1. Pode ser um caminho que ele deu, que é esse aqui, ó. Eu vou até aqui, depois daqui eu subo. É um caminho possível. Beleza? Caminho 2. Qual outro caminho que eu posso fazer? Eu posso vir direto, né? É um que ele deu. Posso fazer um trem muito doido assim, ó. Posso fazer esse caminho aqui, ó. Esse aqui é o caminho 3. E, galera, são infinitos caminhos possíveis para eu ir de A até B. Posso vir aqui, quebrar aqui, fazer qualquer doideira aí. O que importa, pessoal, como eu falei aí, é que se a força elétrica é conservativa, guarda isso, isso é muito importante. Se a força elétrica é conservativa, então o trabalho para eu levar o cara de A até B não depende do caminho. Só depende do ponto final inicial, só depende do A e do B. Não depende do caminho. Por quê? Porque a força é conservativa. Beleza? Isso é uma consequência de uma força conservativa. Então, pensa no caminho 1. Eu vim do A e do B. Depende só do ponto inicial e final. O caminho 2. Eu vim do A e fui para o B. Depende só do A e do B. Se eu sair do A e fui para o B, então o trabalho do caminho 1, o trabalho que a força elétrica faz, né? No caminho 1 é igual no 2, que é igual no 3. Beleza? É difícil de aceitar isso. Você fala, não, mas que isso? Um caminho completamente diferente. É difícil mesmo. Para a gente provar isso matematicamente é bastante complicado. A gente usa uma matemática bem mais avançada. Então você tem que confiar em mim. Então guarda isso daí. O trabalho, isso vale para o campo gravitacional também, vale para o campo elétrico, né? São forças conservativas. O trabalho dessas forças para levar um corpo entre dois pontos só depende do ponto inicial e final, só do A e do B, não depende do caminho. E tem até uma formulinha que fala isso, né, galera? Que formulinha que é essa? O trabalho da força elétrica para levar uma carga de A até B é a carga vezes a diferença de potencial, Q vezes VAB.
Olha que doido isso aqui, já está me falando. Se eu fui do ponto A para o B, qual que é o trabalho que a força elétrica faz? Vou até escrever essa fórmula assim, ó, o trabalho da força elétrica quando eu vou de A para B. É a carga vezes a diferença de potencial. Então, no fundo, essa equação, de alguma forma, ela já está te falando tudo isso que a gente construiu até aqui. Ela está falando que o trabalho da força elétrica só depende do ponto inicial, que é o A, e do ponto final, que é o B. Não depende do caminho. Olha que louco. Essa fórmula não te dá caminho nenhum. Ela está só te falando, o trabalho que a força elétrica faz quando uma carga vai de A até B é Q vezes VAB. Ou seja, depende só da diferença de potencial entre os pontos A e B. Ou seja, não depende do caminho. Se eu vou de A para B por esse caminho, pelo caminho doido lá, tanto faz. Depende só da diferença de potencial entre A e B. Tá ok? Então, só para a gente lembrar, então deu distância aí, ó, a gente não precisa calcular nada. Questão teórica, letra D é a nossa resposta. O trabalho 1 é igual ao trabalho 2, é igual ao trabalho 3. E é igual a qualquer outro trabalho de qualquer outro caminho, né, ao longo de qualquer outro caminho, desde que eu saia do A e vou para o B. Se eu sair do A e fui para o B, o trabalho da força elétrica depende só desses pontos, inicial e final. Guarda isso daí para mim. Fechou, gente? Então tá bom.